Bom dia a todos. Agora acabamos de entrar ao vivo para fazer um novo evento da IAFA, nesse novo formato que estamos realizando 100% online. Esses workshops que muitos de vocês já conhecem de forma presencial, com essa nova situação, esse novo normal durante a pandemia, nós tivemos que nos adaptar à situação e realizar esse tipo de evento 100% online. Nós realizamos já no mês passado a primeira experiência, foi um sucesso, tivemos muito bom retorno, tanto dos nossos parceiros, como também dos gestores de frota presente. E estamos repetindo essa experiência e temos também previstas para o resto do ano mais alguns workshops desse tipo. Aos poucos vai entrando o pessoal. Antes de nada, queria dar um bom dia para todos. Espero que tenham um dia excelente. Espero também que possam aproveitar esse evento de conteúdo para o seu crescimento profissional e que, de alguma forma, possam se inspirar também com os cases de sucesso que vamos apresentar hoje. Por um lado, vamos ter o pessoal da LD Automotive, que chamou um dos clientes deles, no caso, o gestor de frota da Telefônica, que vai nos apresentar um case, vai ser baseado principalmente na parte do car sharing aplicado à terceirização de frotas, e depois passaremos com o pessoal da Ituran, que chamaram clientes também, o gestor de frota da IDM, que vai nos apresentar um pouco qual que é a matéria, assim, o trabalho de sucesso que eles fazem junto com a empresa, muito relacionado com redução de custos, que isso é sempre interessante para todos vocês. Antes de começar o evento, queria falar um pouco sobre a IAFA. Muitos de vocês já conhecem a associação, Associação Internacional de Administradores de Frota de Automóveis. Essa associação tem a matriz lá na Espanha, onde tem a associação que é referência no país todo, e temos presença também na América Latina, além do Brasil, que esse ano estamos fazendo 10 anos de mercado já. Temos presença também na Argentina, na Colômbia, no Chile e no México. O que nós procuramos já desde os inícios, há 10 anos atrás, especificamente aqui no Brasil, é poder ser a entidade referência para o nicho dos gestores de frota de automóveis, ok? Nós sabemos que nas empresas, dependendo do tamanho, dependendo da estrutura da empresa, essa função da gestão de frotas acaba estando ou dentro do próprio departamento, ou dentro das facilities, ou inclusive dentro dos recursos humanos, depende muito da própria organização da empresa. Mas o nosso foco, o nosso objetivo é dar conteúdo e experiência para vocês, para que de alguma forma possam se inspirar no seu trabalho do dia a dia e possam aplicar no dia a dia talvez medidas ou best practices que hoje, por exemplo, vamos apresentar para todos vocês. Dentro dessa pandemia, dessa nova normalidade, a IAFA teve que se adaptar, como todas as empresas estão fazendo e devem fazer, e tínhamos a previsão de vários eventos nesse ano. Entre eles, tivemos o workshop de São Paulo, que fizemos dentro do centro de treinamento da Volkswagen. Esse nós conseguimos realizar, foi em março, uma semana antes da chegada dessa onda, dessa pandemia que está nos deixando malucos, né? Tínhamos também previsto um workshop no Rio, em Belo Horizonte, em Salvador, outro para São Paulo em junho. Tivemos que cancelar tudo porque nós temos que priorizar a segurança de todos. Então, nós tivemos que fazer uma readaptação, uma adaptação desse evento, do workshop, nesse formato online, que é esse que vocês estão hoje. Tínhamos também a previsão de fazer o Dia da Frota, aquele evento tão legal que nós fazemos no Autódromo de Interlagos, com essa experiência, com esse teste dos carros dentro do circuito de Fórmula 1, por onde rodaram grandes ídolos, e tivemos que cancelar também.
E temos outro evento previsto para o ano, que é o nosso congresso, que nós realizamos todo ano. Nós normalmente fazíamos sempre dentro do Salão Internacional do Automóvel, ele acontece a cada 2 anos. O ano passado nós fizemos dentro do evento do veículo elétrico latino-americano. Procuramos sempre fazer o nosso congresso dentro de um grande evento que possa complementar um pouco a experiência e o conteúdo que nós damos para vocês. Só que nesse ano temos que priorizar a saúde, temos que priorizar a parte mais elemental das nossas vidas, então vamos fazer também um formato diferente, ok? Esse ano o congresso vai ser no dia 26 de novembro, ele vai acontecer aqui em São Paulo e vai ser um evento híbrido. Imagino que muitos de vocês já ouviram falar desse novo tipo de evento, mas trata-se basicamente da mesma estrutura que nós realizamos sempre em nosso congresso, só que só vai ter até 50 gestores de frota presentes de forma presencial. Esse evento vai acontecer no Hotel Renascença, aqui em São Paulo, e nós vamos ter que manter dentro do espaço todas as questões de segurança. Vai ter o controle de febre, vai ter a distância social entre as cadeiras dentro do congresso para poder evitar qualquer contágio. Nós vamos obrigar ao uso de máscara durante o evento, vai ter álcool gel para todos os participantes. O evento vai acontecer normalmente, mas sempre priorizando essa parte de segurança. Então, podem ir ficando ligados. Nós temos hoje os nossos parceiros aqui, a LD Automotive e a Ituran, que vão estar presentes também nesse evento. Nós possivelmente vamos fazer o lançamento desse evento na próxima semana. Então, vocês como associados, aqueles presentes que ainda não são associados, podem entrar no site da IAFA, que é br.iafa.com. Podem fazer o cadastro, é totalmente gratuito para vocês, gestores de frota. Então, desse jeito, vocês vão, por um lado, receber o convite para os nossos eventos, sempre gratuitos para vocês, ok? E vão receber também, de forma gratuita, nossa revista, ok? Nós fizemos o lançamento da nova revista desse ano, não sei se vocês estão enxergando bem, mas nela vem muito conteúdo relevante para vocês, tem entrevistas com gestores de frota, tem também nessa edição o Guia Frotas, que nós lançamos sempre uma vez por ano, e aí vocês têm todos os contatos a nível Brasil dos possíveis fornecedores, tanto de montadoras por um lado, locadoras por outro, e depois todas as empresas de serviço para frotista. Acho que não esqueço nada dessa pequena introdução que eu queria fazer para vocês. Agora eu quero contar um pouco como que vai ser a dinâmica desse evento hoje, ok? Vocês estão vendo aqui embaixo da tela, se não aparece, podem mexer um pouco o mouse, um quadro com perguntas e respostas, ok? Tem uma outra parte com o chat. Eu peço para vocês, se for possível, que perca um pouco a timidez, poder levantar a mão, ok? Que está aqui embaixo também. E aí eu vou dar entrada para quem quiser participar como panelista. Então, esse panelista vai poder aparecer na câmera com vídeo e com áudio para poder fazer perguntas, para poder introduzir algum assunto que seja de relevância para vocês relacionado com o conteúdo que nossos profissionais vão dar para vocês, e de alguma forma vai se gerar uma interação bem legal, bem produtiva e bem construtiva para todos os presentes, ok? Então, inicialmente, eu vou dar a palavra para o pessoal da LD, da Telefônica. Eles vão apresentar todo esse conteúdo em aproximadamente uns 25 minutos e depois vamos ter 15 minutos para poder comentar, no caso do car sharing ou de qualquer assunto relacionado com o que eles vão falar, ok?
ok? Depois disso, vamos encerrar a parte da LD Automotive, já vamos entrar com o pessoal da Ituran, e vai ser as mesmas situação, ok? Vamos fazer essa apresentação, depois vamos ter esses 15 minutos de bate-papo, e para finalizar o evento, nós vamos abrir uns 10 minutos, onde todos os panelistas que estão participando desse evento vão ter a palavra e a possibilidade também de poder fazer a interação. Então, caso algum gestor tenha alguma pergunta para a LD Automotive, que fala primeiro, e dentro do tempo das perguntas e questões não teve tempo de poder participar, no final vão ter esse espaço para poder realizar essa pergunta ou essa participação, o que vocês achem mais adequado, ok? Bom, sem querer me estender mais, eu vou apresentar para vocês a Roberta Ferreira. Ela é Head de Inovação e Produtos da LD Automotive. Ela vai fazer uma breve apresentação da LD e do produto específico que eles têm do car sharing. E depois, logo em seguida, já vai nos apresentar o Rafael Alves, que ali é o gestor de frota da Telefônica, que vai nos contar um pouco como que é a experiência nessa parte de gestão de frota, ok? Então, Roberta, deixo com você a palavra. Muito obrigado. Muito bom dia, pessoal. Eu já devo começar, inclusive, dividindo minha tela aqui com vocês, para a gente acompanhar, basicamente, a nossa conversa aqui. Como o Judy já disse, eu sou a Roberta, eu trabalho na LD Automotive, nos temas de inovação e produtos. É um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que basicamente eu sou super apaixonada, que é mobilidade, no final das contas, e mais do que isso, falando de valores reais, de produtos que conseguem solucionar dores e problemas e desafios, e essa é a ideia. Antes de começar a falar do car sharing, eu só devo lembrar quem que é a LD Automotive. Nós, basicamente, somos líder mundial em gestão de frota, a gente está presente em mais de 40 países, daqui a pouco a gente deve fazer gestão de mais de 2 milhões de carros, são mais de 100 mil clientes ao redor do mundo. A gente hoje tem a maior cobertura aqui na América e uma presença direta em 5 países, sem contar uma estrutura super consolidada, comercialmente falando, com reports, atendimento em toda a região. E aqui no Brasil, a gente faz gestão de mais de 35 mil carros hoje, são quase 500 clientes que nós atendemos diretamente, e um dos índices que a gente mais tem orgulho é esse índice de 75% na retenção dos nossos clientes, que basicamente nos diz que quem é nosso cliente continua sendo nosso cliente, e isso nos deixa basicamente bastante satisfeitos, dizendo que nós estamos indo por um caminho interessante e correto. A missão da LD no mundo, basicamente, é promover liberdade na mobilidade global. E aí, minha área precisa pensar e ajudar a organização a pensar em soluções que sejam inovadoras, flexíveis e que tragam seguranças e que ajude a LD a, basicamente, garantir essa missão. E aqui, eu só trago, num grande en passant, o nosso portfólio de produtos, para dizer que a gente também consegue fugir do óbvio na LD. Então, a gente tem, sim, produtos de compensação de carbono, que é o nosso LD Carbon Free, a gente tem cartão combustível, a gente tem produtos de lavagem a seco, como o EcoWash, a gente lança no mês que vem o Micromobilidade, que é gestão e aluguel de bicicletas elétricas, patinetes elétricos e trifute. Um cartão mobilidade, basicamente, que é um cartão previsto para pagamentos com gastos em mobilidade, que é uma das nossas soluções mais recentes. O próprio LD Sharing, que daí eu vou tratar com mais detalhes aqui hoje. A nossa solução de telemetria, um atendimento específico para executivo, trazendo comodidade, segurança, enfim. O LD Smart Drive, que é basicamente um composto de treinamentos e palestras para deixar cada vez mais o condutor mais seguro, a frota mais seguro e todo mundo mais tranquilo em relação ao comportamento das pessoas com o carro. E, por último, o LD Pool Fleet, que é uma solução que a gente tem de aluguel de curto prazo dentro da LD.
Então, como um en passant, são os produtos que hoje a gente tem no nosso portfólio e basicamente eu trago aqui para dividir com vocês o LD Sharing. Como bem dito pelo Jordi, eu devo abrir com vocês o que o produto faz conceitualmente falando, qual que é a entrega da nossa oferta, e daí o Rafael, ele conta o que de fato acontece na ponta, ali na gestão dele, com os usuários deles, para deixar essa conversa ainda mais rica. Quando a gente fala de car sharing, a gente está falando basicamente de compartilhamento de carros. E por que essa ideia é tão potente? Porque basicamente a gente consegue fazer isso de uma maneira prática e tentando trazer menos danos ao meio ambiente. O que de fato é o LD Sharing, pessoal? O LD Sharing hoje para a gente é uma solução completa de compartilhamento de veículos. A gente compartilha veículos para empresas. E essas empresas que são os nossos clientes, eles conseguem compartilhar esses veículos para um grupo de pessoas, uma comunidade de pessoas. E por que faz sentido compartilhar esses carros para um grupo determinado de pessoas? Porque muitas vezes a gente entende que o carro é a resposta adequada para uma necessidade individual, mas muitas vezes a gente tem um grupo de pessoas que precisam dos carros como um apoio para o trabalho, não a todo tempo, não a toda hora, não como um benefício, mas de uma maneira muito precisa e particular, no momento adequado. E por isso o car sharing ele faz muito sentido, porque daí essa comunidade de pessoas consegue ter acesso ao mesmo ativo e a gente consegue potencializar o uso desse mesmo ativo. E quais são essas vantagens, assim? O que é muito legal em ter um car sharing na sua frota? Primeiro, que a gente tem um uso consciente de frota e a gente começa a pensar estrategicamente como é que carros específicos atendem a demandas específicas sem a gente precisar deixar esse negócio muito maior, sem a gente alugar um monte de carros para atender necessidades que às vezes um carro daria conta. O valor de conectividade, porque basicamente um usuário com um aplicativo consegue fazer uma reserva do carro e abrir esse carro, assim que essa reserva estiver lá feita e chega o momento de você abrir esse carro, você não precisa de controle de chave, não precisa que o gestor de frota fique colhendo assinatura, nem assinando o termo, porque a gente consegue fazer isso de maneira online. Uma gestão otimizada de frota, porque a plataforma que o gestor de frota tem acesso é uma plataforma que traz diversos dados, inclusive dados de quem está usando, quantos quilômetros rodou, para onde esses carros têm ido, o que essas pessoas têm achado, enfim, tem vários dados que a gente consegue tirar da plataforma. E, evidentemente, que o valor de economia. Nos cases que a gente acompanha lá na LD, a economia chega em torno de 27%. Especialmente quando a gente compara o uso do car sharing com o uso de carros por aplicativo. E basicamente o jeito que a LD consegue ir lá e potencializar o uso desse serviço, inclusive ofertando soluções como o próprio cartão combustível, um atendimento adequado para quando esse condutor precisa, o controle da KM para fazer revisão no momento adequado e não dar um trabalho a mais para esse gestor de frota. Como é que de fato funciona, pessoal? O usuário, ele baixa esse aplicativo, se cadastra na plataforma, valida a CNH dele, então, se a CNH está vencida, ele não vai ter acesso à solução. Validou, o gestor de frota validou ele dentro do sistema, ou quem vocês, enfim, vão deixar ali à disposição para fazer a validação, essa pessoa consegue fazer a reserva no car sharing, e aí, nesse momento de pegar o carro, porque a reserva chegou, ele vai até o carro, abre o aplicativo, faz um check-in dizendo como é que está o carro, se está sujo, se está limpo, se está batido, se está riscado, qual que é o real estado, abre esse carro, pega a chave de dentro do porta-luva, no que a gente chama de PIN pad, e daí é uso normal do carro. Vai fazer sua reunião, visitar seu fornecedor, ir até um outro prédio da sua própria organização, enfim. Vai abastecer o carro quando precisa, uso normal. Vai voltar para o estacionamento onde ele pegou esse carro, que normalmente ficam nos estacionamentos administrativos ou operacionais das próprias empresas, vai desligar o carro, estacionar o carro, colocar a chave de novo dentro do porta-luva e fechar o carro no aplicativo,
finalizando assim a reserva. É muito tranquilo. E a LD, ela cuida desse processo todo. Ela entrega o carro com o hardware instalado, entrega esse carro por plataforma, entrega um cartão de emergência para desbloqueio do carro, caso seja necessário, caso o gestor precise. A gente cuida do período de uso, enfim. E para mostrar para vocês que essa história é bastante simples, eu trago aqui uma visualização da própria plataforma, imaginando quando um usuário faz uma reserva pela plataforma ou quando ele usa o próprio aplicativo. Aqui vocês conseguem ver que o usuário ele tem informação de qual carro ele pega. Muitas vezes no mesmo estacionamento a gente tem 4, 5 car sharings lá dedicados a um mesmo cliente, e daí o usuário consegue saber qual que é a placa, o modelo, se há um dia de rodízio, o aplicativo já apita e fala, olha, esse carro vai estar em rodízio, você tem certeza que você quer pegar ele mesmo? Você diz o lugar onde você vai e, inclusive, quando você menciona o lugar onde você vai, se outro usuário diz que vai para o mesmo lugar, a plataforma entende que uma carona pode ser ali disponibilizada. Você conta quantas pessoas estão com você, e basicamente faz todo esse controle de uma maneira muito simples, muito facilitada. Em resumo, era isso que eu queria trazer para vocês, dando uma primeira entrada para esse assunto de car sharing, para inclusive deixar mais tempo para o Rafael falar. Quero chamar então o Rafa para a conversa. O Rafael Alves é o gerente de frota, é o gestor de frota hoje da Telefônica Vivo. Ele cuida desse projeto, é um dos responsáveis pela entrada do car sharing na Vivo, e ele tem várias informações para dividir conosco, Rafa. Então, é com você. Obrigado, Roberta. Bom dia a todos. A história do car sharing na Telefônica já é de longa data. A gente já tem essa vontade de inovar e de aplicar isso há muito tempo. Muito antes da gente fechar com a LD o projeto, a gente já vem buscando isso. Isso muito por conta do perfil da frota da Telefônica, que é nacional e ela é pulverizada em todas as áreas. A gente não tem uma única área que utiliza veículo. Então, a gente é muito cobrado por otimização, enfim, por eficiências. E desde 2016 a gente já estava procurando uma iniciativa que fizesse isso. Então, em 2016 eu posso falar que não tinha isso em mercado. Em 2017 a gente começou a desenvolver um produto interno. A gente pegou o mesmo software que faz os agendamentos das nossas salas de reuniões e tentou fazer um car sharing com isso. Não deu certo, porque a gente percebeu que não adiantava simplesmente ter um aplicativo, não era nem questão do aplicativo, a gente percebeu que não adiantava ser algo travado via web. Para que o sistema funcionasse, precisava efetivamente que tivesse um aplicativo que fosse ligado ao veículo, que tivesse esse pensamento de frota, que tivesse esse pensamento no veículo. Então, em 2018, a gente começou a fazer um piloto com um parceiro que hoje é o parceiro da LD aqui na Telefônica. A gente ficou praticamente um ano fazendo piloto com eles, vendo quais eram os problemas, vendo exatamente o que a gente precisava aplicar ou não. Naquele momento, a gente fez um piloto dentro do prédio que a gente fica aqui em São Paulo, para facilitar, enfim, porque mesmo hoje depois eu vou falar que ainda existem dores, não é assim, eu não posso falar que são mil maravilhas, mas enfim, finalizado o piloto, a gente foi para o mercado, e aí a gente entendeu com vários pontos que a gente pegou no piloto que a gente não precisava simplesmente da ferramenta do car sharing. Acho que a Roberta até não chegou a comentar, mas o que nos fez contratar a LD para o sistema de car sharing, mais do que o produto do car sharing, foi a assistência 24 horas que a gente tem no produto. Porque a nossa intenção não era ficar com car sharing somente no prédio que a gente fica aqui, onde a gente tem facilidade de chegar no carro caso tenha problema. A nossa intenção era fazer o car sharing a nível nacional. E a partir do momento que a gente chega nesse nível nacional, vai ter pontas, vai ter cidades onde eu não tenho efetivamente uma pessoa do lado do carro para auxiliar o condutor caso ele tenha um problema. Então a gente conversou com a LD, eles propuseram para a gente essa questão da assistência 24 horas e isso ajuda, justamente porque por mais que seja uma solução muito fácil, muito simples,
A gente ainda tem problemas de usuários que, enfim, o telefone às vezes não é compatível, ou o cara tem alguma dificuldade, ou de repente, vou falar um case que aconteceu agora, dentro da pandemia. O cara saiu aqui de São Paulo e foi para Santos, chegou em Santos, ao invés dele ficar com a chave do carro, ele encerrou a reserva em Santos. E aí para a gente já vem um pop-up informando que ele fechou a reserva no lugar errado e tudo mais, aí ele já entrou em contato com a gente. Mas a gente consegue, assim, isso acontece frequentemente. O cara esqueceu alguma coisa dentro do carro, ou acabar a bateria, assim, por muitas vezes teve casos de pessoas que vão viajar, ou vão fazer pequenas viagens, e vão pegar o carro antes do horário comercial, e vai pegar o carro, está sem bateria, ou está com algum problema. Então, eles podem acionar essa assistência 24 horas da LB para que auxilie isso. Então, assim, porque por mais é, automatizado que a gente tente fazer o processo, ainda tem pessoas que não conseguem ter essa facilidade. Então, assim, para a gente foi muito bom isso. A gente teve muitas dificuldades, que são essas que eu comentei, com os usuários, enfim, o nosso público, a nossa intenção inicial era basicamente pegar os carros que a gente já tinha e fazer uma otimização. Então, assim, a nossa proposta, tanto para as áreas administrativas quanto para campo, era pegar 2, 3 carros que tinha na base, que eram utilizados por pessoas que não utilizavam o carro 100% do tempo, ou seja, esses colaboradores eles não tinham a necessidade de ter o carro 100% do tempo. Eles faziam, usavam o carro 1, 2 vezes na semana e acabavam compartilhando dentro da própria área, mas a gente não tinha uma efetiva utilização do carro. Então, a nossa ideia era justamente compartilhar entre áreas. Isso não acontecia antes justamente porque tem a questão da responsabilidade, sabe? Aquela coisa do cara não querer compartilhar o carro com uma pessoa que ele não conhece. Então, a gente assumiu a responsabilidade. Então, hoje, teoricamente, todos os carros reservas são de responsabilidade da gestão de frota e a gente compartilha e aí todo mundo compartilha. Deu super certo. Assim, a gente percebeu que muita gente, a gente conseguiu fazer uma otimização. Assim, a gente realmente, hoje a gente está praticamente para um carro reserva, a gente consegue otimizar 3 dentro aqui da Telefônica. Então, a gente percebeu que muita gente que tinha carro acabou nem utilizando, continuou nem utilizando o carro reserva. Realmente, a pessoa tinha um carro por ter e acabou nem continuando utilizando a reserva. E a gente percebeu que muitas pessoas que não utilizavam o carro começaram a utilizar o carro. Então, a gente, nesse momento, quando a gente percebeu que muitas pessoas que não utilizavam começaram a utilizar, que mudou um pouco o processo da forma que a gente fez no passado. A gente percebeu que o carro reserva, basicamente, ele era uma nova modalidade de locomoção, de mobilidade para a Telefônica. Então, a gente não entra muito numa comparação entre carro compartilhado com aplicativo, com táxi, não. Para a gente, basicamente, é mais uma modalidade de locomoção que a gente oferece para os colaboradores. Então, hoje a gente percebe justamente isso, assim, que quem utiliza os carros reservas normalmente utilizam para fazer pequenas viagens de 50, 100 quilômetros no máximo, justamente para isso, porque para ele antes ir de aplicativo às vezes era muito complicado, às vezes ele precisava levar algum tipo de material e num táxi, no aplicativo era mais difícil, enfim, tem todo um desconforto. Então a gente percebeu que justamente essa utilização começou a se dar por pessoas que nunca tinham utilizado um carro. E aí também, a gente deixa muito à vontade para os nossos colaboradores essa opção. Não é uma obrigatoriedade ele utilizar o carro reserva, enfim, não é uma obrigatoriedade ele utilizar, por mais que seja a melhor opção para aquela locomoção que ele precisa. Mas a gente dá mais uma opção. Então, assim, a gente está hoje implementando outras modalidades de mobilidade. A gente está instalando bicicleta tanto na operação quanto fazendo essa questão de bicicleta compartilhada para a gente se locomover entre os sites da Telefônica. Então, a gente está tentando colocar o máximo de meios de mobilidade possível para que o colaborador escolha o que ele se sentir melhor para fazer. Não é aquela coisa, não é porque vai ter uma bicicleta que o cara não vai ter outra opção para ir. Mas se ele tiver a vontade de ir com uma bicicleta, ele pode. Além disso, então, enfim, depois que a gente começou a implementar, a gente adaptou muito bem isso em São Paulo. Em São Paulo isso funcionou muito bem. A gente começou a ir para outras cidades, então hoje a gente já está com mais ou menos umas 20 cidades com o carro, isso espalhado pelo Brasil inteiro. A gente foi identificando e conforme a gente foi percebendo que as cidades tinham interesse, a gente foi espalhando os carros por elas. Aconteceu muitas vezes da gente colocar carro em cidades onde a gente tinha muita certeza que ia funcionar e o carro não ser utilizado. Sabe? A gente ficou ali um mês com o carro parado e ninguém utilizou.
e aí a gente consegue monitorar isso online. No momento que a gente percebeu que o carro não estava sendo utilizado, a gente tirou e levou para uma outra cidade que queria. Então a gente vai realmente colocando aonde efetivamente as pessoas querem. Por muitas vezes a gente tira os carros dos colaboradores, e foi o que eu falei, por mais que eu tire o carro do colaborador, ele, ao invés de começar a utilizar o carro reserva, ele simplesmente para de utilizar o carro. Então, a gente chega no ponto que realmente ele não precisava de ter um carro, ele não tinha necessidade, e a gente só consegue isso com a barganha de ter o carro reserva. Então, isso foi muito bom para a gente. A gente ganhou uma barganha contra colaboradores que são muito resistentes. Assim, eu posso falar pela Telefônica, as pessoas têm um apego muito grande pelos carros, por mais que eles não utilizem. Então, a gente conseguiu barganhar isso com muitos colaboradores que têm esse perfil. E para a gente o case está sendo de muito sucesso. A gente está com 15 meses de implantação até agora. Por conta da pandemia, obviamente, a gente teve uma redução considerável na quantidade de quilômetros que a gente usa. A gente teve todo um protocolo de segurança para quem continuou utilizando. Então, como eu falei, acontecem mudanças que a gente não prevê. O pessoal de segurança do trabalho, agora na pandemia, foram assim disparado quem mais utilizou o carro, porque eles precisavam se locomover entre os nossos sites. Então, assim, praticamente eles utilizaram. E eles não tinham carro, imaginando quando essa pandemia acabar, eles não vão precisar ter um carro. Então, eles estão utilizando o carro que está disponível. E assim, estava todo mundo em casa e eles conseguiram fazer isso de forma remota. Sabe? Então, assim, a gente precisou adaptar uma coisa ou outra, a questão de higienização dos carros e tudo mais, mas isso foi tudo muito fácil. Então, isso com toda a minha equipe em casa. Então, eu não precisei deslocar ninguém, não precisei fazer nada. Isso, o colaborador mesmo que utilizou o carro conseguia fazer isso. Então, essa facilidade de ter o carro compartilhado é fácil, assim, facilita eu não precisar ter alguém para pegar e levar a chave para ele ou para fazer alguma coisa. É muito fácil isso com o aplicativo. Como eu falei, a gente está vindo agora com uma tendência de mudar para a frota elétrica os nossos carros compartilhados. A gente começou isso também no final do ano passado. A gente está começando a implementar os carros elétricos na frota compartilhada. Isso é uma... Aí eu já saio um pouco do viés financeiro do projeto, mas é muito mais uma questão de realmente de entusiasta da tecnologia. A gente percebe que depois que a gente implementou os carros elétricos aqui em São Paulo, são os carros que mais são utilizados dentro da nossa frota compartilhada. As pessoas têm vontade, por mais que a gente perceba que ainda existe um medo de utilizar um carro diferente ou a pessoa ficar com medo de ficar sem bateria, a gente percebeu que isso aumentou muito assim, a utilização. A gente potencializou muito para áreas que não tinham nem noção essa vontade de utilizar um veículo. Então, a gente tá continuando com isso, a gente está implementando, como eu falei, as bicicletas elétricas também, e a tendência, a nossa vontade é expandir essa frota elétrica para outras áreas, para outros sites da empresa. E, em paralelo com isso, a gente também está começando a fazer uma expansão da frota elétrica na nossa operação. Então, a gente tem algumas operações que são muito pontuais, muito bem desenhadas, e a gente consegue implementar essa frota elétrica na operação. Então, assim, a Telefônica ela tem muito interesse de estar perto de novas tecnologias, de empresas que têm essa característica de desenvolver e estar interessada em ter tecnologias novas. Então, o que eu posso falar para vocês é que sim, o carro compartilhado ele funciona. Eu já tive alguns benchmarks com outras empresas. Obviamente que tem dificuldades, enfim. Vou dar um exemplo. O carro precisa inevitavelmente parar para uma manutenção ou o carro tem algum tipo de sinistro. Quando você não tem ninguém muito próximo desse carro, vai lá da sua gestão, inevitavelmente você vai precisar de uma plataforma, alguma coisa assim. Mas isso a assistência 24 horas da líder consegue suprir. Então, assim, acaba sendo um pouco mais difícil do que ter o cara responsável pelo carro que acaba fazendo tudo. Mas você se cercando de fornecedores que conseguem te suportar, isso acaba ficando mais fácil. Então, é fácil, assim, o sistema ele é muito bom, o sistema ele avisa os usuários da Telefônica. Hoje, eu posso falar que eles já estão num estágio de se comunicar com a gente através do aplicativo. Então, o cara chegou, o carro está sujo, ele já reporta para a gente que o carro está sujo. Ou ele chegou, reportou que não tem, tem poucos veículos naquela base,
e ele precisa de mais veículos. Então, a gente já começou a ter um relacionamento com os colaboradores que efetivamente utilizam os veículos através dos pop-ups que vêm pelo aplicativo. E aí a gente consegue suprir de informações deles, enfim, de dar retorno para eles em relação a isso. Então, isso é muito bom. Acho que era isso, Roberto. Assim, enfim, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu estou à disposição. Perfeito. Roberta, temos aqui uma pergunta que o Belisário nos manda. Fala, bom dia, Rafael. Poderia esclarecer, por favor, qual o critério de cobrança entre os setores usuários? Pergunta relacionada a algum valor fixo e outro variável por utilização? Sim, assim, na Telefônica a gente não tem nenhum tipo de cobrança para utilização para o usuário, para a área. Para os carros compartilhados hoje, eu não faço um repasse dos custos desse carro para a área. Então, 100% dos custos dos carros compartilhados ficam dentro da área da gestão de frota. Então, assim, vai lá, para um carro normal, todos os custos relacionados a esse carro vão para a área do responsável do veículo. No caso do carro compartilhado, não. 100% desses custos ficam dentro da área de frota. E isso a gente consegue compensar justamente com o saving que a gente dá comparando com o saving que a gente dá com o projeto. A gente tem um saving maior do que a despesa, então ainda vale a pena. Muito bem, muito obrigado, Rafael. Enquanto alguém mais faz alguma pergunta ou animo vocês a participarem, a ver a cara de vocês, escutar vocês, aí fica muito mais legal. Eu tenho uma pergunta para você, Rafael, que eu anotei aqui. Queria te perguntar, quantos veículos foram otimizados com a implantação do car sharing até agora? Desde o começo, enfim, a gente já tem algumas otimizações acontecendo desde a época do piloto, mas até agora a gente já conseguiu otimizar próximo de 60 veículos. Então, a gente sempre vai para a operação com essa ideia, que para cada veículo que a gente coloca na operação compartilhada, a gente consegue tirar 3. Então, esses 3 veículos a gente acaba não devolvendo para a locadora, a gente acaba reutilizando ele, otimizando ele para outras operações. Então, acontece, assim, a Telefônica é uma empresa que está sempre crescendo, enfim, sendo implantada em novas cidades. Ao invés de eu ter que contratar veículos novos, eu acabo utilizando esses veículos nessas cidades. Então, eu estou já praticamente há mais de um ano, sem ter que pegar veículo novo. Eu só fico otimizando o veículo, reutilizando esse veículo dentro da operação. Caramba, Rafael. Muito legal, hein? Roberta, tenho agora uma pergunta para você. Além do benefício financeiro, quais outros benefícios que uma estratégia de car sharing pode trazer para uma empresa? Eu acho que é muito legal a gente pensar que, por exemplo, quando o Rafael ele diz que a ideia da Telefônica, por exemplo, é possibilitar que o colaborador vá da melhor maneira possível, da maneira que ele decidir, basicamente a empresa está entregando mais liberdade para esse colaborador. E isso é muito legal, porque trabalha, inclusive, dentro da organização, sentimentos como orgulho de pertencer, as pessoas ficam felizes de estarem perto de uma plataforma que seja mais inovadora, ou de acessar um carro. Às vezes, o que o gestor de frota vive, com aqueles usuários que ou tem o carro como um benefício, ou usa o carro como uma ferramenta de trabalho. E aqui o gestor de frota, ele inclusive vai falar com o restante da companhia, que também quer se relacionar com o carro, sabe? E que também quer trabalhar de outras formas. Então, eu acho que existem esses benefícios que a gente consegue trabalhar diretamente com o condutor, com orgulho de pertencer e com o próprio posicionamento da empresa e da área de frotas perante a empresa. E também eu acredito que a gente está falando de valores como sustentabilidade, a gente está falando também de questões práticas de aumentar a estratégia de mobilidade, e basicamente são resultados bastante importantes, assim, expressivos, dentro de uma área que está preocupada com mobilidade e frotas.
Perfeito, Roberta. Muito obrigado. Temos outra pergunta aqui do Carlos Ferreira. Ele nos pergunta qual o setor que utilizou mais a plataforma. Imagino que deve ser para o Rafael. Enfim, assim, é o que eu comentei. Tudo variou muito com o tempo. Assim. Começou muito com o pessoal de logística e B2C. Começou, assim, quando a gente começou a implementar, foram os que mais utilizaram. Mas isso foi mudando. Assim, logística ainda continua sendo uma área que utiliza muito, mas áreas operacionais começaram a utilizar. Então, assim, hoje eu tenho gerentes de operação, coordenadores de operação que, teoricamente, não devem ter veículos e começaram a utilizar entre eles. Então, a gente começou nos prédios administrativos e hoje a gente começou a implementar nos prédios operacionais justamente por conta deles. Um coordenador ele não precisa estar no campo o tempo todo, um coordenador de operação ele não precisa estar no campo o tempo todo, mas volta e meia ele tem que fazer algum tipo de auditoria. Então a gente começou a pulverizar. Então hoje tem diversas áreas, tanto operação, tanto engenharia, logística, vendas e agora na época da pandemia muito pessoal de segurança. O pessoal de segurança hoje na hora da pandemia assim foi um dos que mais utilizaram. Muito bem. Temos uma última pergunta da Michelle, gestora de frota da Hypera. Ela nos pergunta como está o controle da situação da CNH para uma alocação dessa modalidade, uma vez que a Roberta falou que a CNH vencida já não pode. Então, assim, o que a gente acabou fazendo nesse momento que o Detran, falando para esse momento, né, que o Detran liberou. Durante a pandemia, a gente teve um caso só de um colaborador que estava com a CNH vencida e aí a gente liberou que ele utilizasse o veículo com a CNH vencida porque o Detran não estava fazendo essa cobrança. Isso do mês de agosto para cá, a gente começou a pegar um pouco mais no pé. Assim, a gente cobra, mas a gente cobra pelo menos que ele tenha um agendamento com o Detran para poder fazer a renovação da CNH. E em casos onde a gente tem um processo onde a gente faz a verificação da CNH de todos os condutores, em casos onde o condutor está com CNH cassada, em suspensa, por mais que o Detran tenha liberado que ele possa dirigir um veículo, na telefônica a gente não libera. Então, assim, isso é uma ponderação da nossa normativa. Por mais que o Detran esteja liberando, a gente não libera. Suspensa, cassada, não. Então, são questões de renovação, a gente entende o momento. Então, a gente está liberando. Hoje, a gente já não libera mais. Todos os colaboradores que estão querendo dirigir, que estão com algum tipo de problema, só com a CNH imputada renovada no sistema, senão ele não consegue dirigir. Muito bem. Bom, vamos passar aqui para uma última pergunta, ok? Depois, lembrando para todos que no final do evento vamos ter outro espaço aí para poder fazer as perguntas, ok? Vamos lá. Bom dia, Rafael. Houve substituição de algum aplicativo de táxi ou carros para serviços administrativos ou não está incluído na redução mencionada? A gente tem um aplicativo também, que é um aplicativo novo no mercado, enfim, que ele faz uma gestão dos carros compartilhados, não, ele faz a gestão dos nossos meios de mobilidade. Então, assim, ele começou fazendo a gestão dos nossos carros de aplicativo e táxi. Então, você entra no aplicativo e ele te dá qual, teoricamente, é a opção mais barata para fazer aquele trajeto que você quer. A gente implementou nele a questão do carro compartilhado e está implementando nele a questão da bicicleta. Então, quando você você coloca o seu destino, ele vai te dar qual é a melhor opção. Não necessariamente que você é obrigado a escolher essa melhor opção. Então, ele pode te dar, sei lá, eu estou saindo aqui da Berrini e no Pachuca, que é uma distância pequena. Ele vai me dar a bicicleta. Não necessariamente que eu sou obrigado a utilizar a bicicleta. Posso chamar um táxi para fazer esse percurso ou pegar um carro. Tanto faz. A diferença só que quando eu escolho uma modalidade diferente ou diferente da melhor modalidade, eu tenho que justificar o porquê. Então a gente tá implementando nesse aplicativo que eu já utilizava para táxi, carro de aplicativo, essas novas modalidades. Muito bem. Temos depois também outra pergunta da Rose, da gestora de frota da Accenture, mas vamos deixar para o final, tá bom, Rose? Vamos já dar entrada agora para a nova apresentação.
Bom, antes de nada, muito obrigado e parabéns pela apresentação, tanto Roberta como Rafael. Foi muito bom, tá? Vamos lá já com o pessoal da Ituran. Nós temos aqui conosco o Cláudio Vilar, ele é o gerente nacional de vendas da Ituran, que vai nos falar um pouco sobre a própria empresa e depois já vai nos apresentar o gerente de segurança e saúde ocupacional da ADM, o Edmilson Arruda, para nos contar um pouco mais sobre esse case de sucesso. Cláudio, deixo a palavra com você. Muito obrigado, bom dia, Jordi, prazer em revê-lo aqui, mesmo de maneira virtual, mas estamos aqui de novo, né? Roberta, Rafael, de fato, parabéns pelo case, sem dúvida nenhuma, o resultado alcançado que o Rafael apresentou aí, impressionante, impressionou bastante, parabéns novamente. Eu até reforço alguns pontos aqui que a Roberta abriu a apresentação dela falando, que me chamou bastante atenção e eu acho que a gente defende a mesma bandeira, eu até anotei aqui, que é o valor real de fato, né? É o valor da entrega. Nós fugimos da plataforma onde estamos falando somente de preço, somente do preço da entrega. Nós estamos falando do valor dessa entrega aí, que resulta no que o Rafael acabou de reforçar, garantindo que a Roberta falou, um índice aí que, sem dúvida nenhuma, a LD deve se orgulhar bastante, que são 75% de índice de retenção de cliente. Até anotei aqui que chamou bastante atenção. Parabéns mais uma vez, tá? Muito bom, deixa eu me apresentar novamente aqui. Meu nome é Cláudio Vilar, eu sou o gerente nacional de vendas da Ituran. Em nome da Ituran, agradeço a grande oportunidade de estar aqui nesse fórum tão rico com vocês, falando um pouquinho da nossa empresa e evidenciando também o valor da nossa entrega, como a Roberta mesmo disse, trazendo aí um grande case que a gente, sem dúvida nenhuma, utiliza como referência até junto à ADM do Brasil. Logo mais eu apresento um pouco melhor o Edmilson, que vai poder evidenciar tudo isso aí, vai participar aí conosco com uma grande apresentação, tá? Falando um institucional aqui, bem rápido, a Ituran é uma multinacional de origem israelense, tá? Com operação no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, mais de 20 anos em operação aqui no Brasil. Atravessamos já a marca de 700 mil equipamentos ativos, tá? Ofertamos soluções aí desde a pessoa física até mesmo frotistas, aí diversas vertentes, diversos setores. Entramos agora fortemente na customização da nossa plataforma. Então, desde aquele frotista que possui uma dificuldade ali com a sua logística, até mesmo aquele que precisa customizar toda a sua plataforma, nós temos aí solução para poder entregar, tá? Hoje, temos aí algumas vertentes dentro da Ituran Fleet, que é a Ituran, que é a vertente dedicada ao frotista, tá? Então, atuamos desde do pequeno frotista até os grandes frotistas, tá aí o exemplo da ADM que compartilha aqui com a gente. No mercado, no setor de locação, nós atuamos também fortemente, estamos inseridos aí em praticamente 80% das locadoras aqui do Brasil, customizando cada vez mais a solução, ajudando muito, contribuindo muito com o setor de locação, ainda mais nesse momento que é ainda mais desafiador, né? Um mercado muito dinâmico, um mercado que precisa de muito apoio de seus fornecedores e é assim que a gente se posiciona, né? Eu vou deixar mais o Edmilson conduzir isso aqui para a gente poder evidenciar mesmo de fato, tá? Do que fazer um panorama sobre a Ituran, ok? Mas no final eu retorno aqui aberto para as perguntas, tá bom? Edmilson, também lhe agradeço que gentilmente aceitou o nosso convite, está aqui já conduzindo a apresentação. Deixo o bastão contigo aí e fico aqui à disposição, tá? Obrigado, Cláudio. Vocês me escutam bem? Ok, já podem ver a apresentação, né? Bom, Cláudio, eu que agradeço a oportunidade, o convite, né, de poder compartilhar isso com vocês. Realmente uma parceria que vem dando muito certo, apesar de recente, né? A gente está próximo de completar um ano, mas a gente já pode perceber aí uma evolução bastante significativa, baseado nas ferramentas, nas informações que a gente pode obter diante da plataforma de vocês, tá? Eu vou mostrar isso na sequência. Rapidamente, então, né, o Jordi e o Cláudio já me apresentaram. Eu sou gerente de segurança e saúde ocupacional. Estou há 9 anos na empresa. Por 5 deles eu fiquei no Paraguai e no Uruguai.
E há 2 anos, exatamente 2 anos, me fizeram um convite para voltar para o Brasil e assumir essa pasta. Na verdade, 2 pastas principais, toda a parte de inteligência de dados a nível América do Sul e também a implementação de um programa de segurança veicular, né? Por isso nós fomos no mercado e identificamos aí na Ituran, a empresa apropriada para o nosso projeto, né? Que fornecia a estrutura básica, padrão, e se propôs, né? O Cláudio acabou de falar na possibilidade de criação, adequação, parametrização diante de algumas necessidades, e a gente buscava isso, né? Porque o nosso objetivo, ele não é só controlar, não é só custo, que é um dos objetivos, mas principalmente trabalhar o comportamento das pessoas, né? Trabalhar a maturidade e estender isso não somente para o comportamento dentro da empresa, mas para a sua vida pessoal também. Então, mais do que controlar, nós buscamos ensinar, direcionar aí informações, conceitos para que ele possa fazer uma condução segura, né? Na tela nós mostramos alguns dos principais aí indicadores que nós podemos obter da plataforma, e alguns deles, né, nós solicitamos e a Ituran ela conseguiu trabalhar isso para a gente na construção de firmwares. Controlamos além de velocidade, ociosidade, horário de viagem, arrancadas e frenadas, ou seja, informações que nos direcionam ao comportamento dele, né? Para que a gente possa orientá-los e assim desenvolver um comportamento mais seguro e mais econômico, né? Dirigindo a uma velocidade determinada, nós obtemos redução de custo e também, e principalmente, diminui significativamente a possibilidade de um acidente. Ociosidades excessivas, e assim a gente vai trabalhando, né? Temos a questão da identificação dos motoristas, isso também nos ajudou bastante. Nós não tínhamos controle aí de quem está, porque muitos carros são compartilhados, né? Muitos deles são de uso único, mas muitos são compartilhados, e isso nos ajudou a identificar as pessoas. Então, nós não monitoramos os veículos, nós monitoramos os motoristas, os condutores. Esse é o trabalho que nós fazemos. Em consequência, nós temos as reduções de eventos, de colisões e também redução de custo, tá? Então, nós fazemos esse controle por motorista. Os objetivos, como eu já falei, a diminuição de número de acidentes, de colisões. Nós não tínhamos um histórico de muita frequência de colisões, de lesões, porém nós identificamos esse cenário, muitas oportunidades e trabalhamos de forma preventiva, né? Diminuição do consumo de combustível, nós podemos já observar, nós já podemos observar aí, apesar, né, o Rafael ele citou muito bem, esse primeiro semestre foi um ano muito atípico, né? Comparar o custo de combustível com o ano passado é algo difícil de se fazer, porque houve uma redução com a implementação de protocolos muito rígidos. Eu, por exemplo, trabalho em home desde março, né? Então, porém, nós fizemos uma comparação em janeiro, iniciamos a implementação, as instalações em novembro do ano passado e fizemos uma comparação de janeiro e fevereiro em relação ao ano passado. Janeiro e fevereiro, porque foram os 2 meses teoricamente mais comuns aí, né, em relação ao ano passado, porque a partir do final do mês de fevereiro e início de março, realmente aí já começaram as restrições. E nós já pudemos perceber uma redução significativa de consumo de combustível. Nós ainda vamos fazer essa análise, né, por conta da recente implementação e do cenário do primeiro semestre no final do ano em relação a gastos com manutenção, mas sem dúvida nenhuma nós identificaremos também reduções, porque baseado na comparação que nós fizemos em combustível, já tivemos aí uma redução sensacional, tá? Bom, como eu falei, além de controlarmos deslocamentos, aonde vai, aonde ele foi, como aonde ele está se deslocando, né? Nós buscamos também e principalmente o como ele vai, trabalhar o como ele vai, o como ele está fazendo esse deslocamento, né? Então, ao lado direito, nós temos 2 exemplos, né, de que a plataforma nos fornece
relacionado ao perfil do condutor. Nós temos acima um condutor diante de um determinado período, lá no início, tá, gente? Isso é lá no início da implementação, nós já conseguimos identificar uma condução, ela vai de 0 a 100, tanto para segurança como economia. Nós tivemos uma pontuação de 51 de segurança, baseado nesses critérios que estão abaixo, ilustrados abaixo. Então, nós não medimos só a velocidade, nós medimos e avaliamos frenagens, acelerações, ultrapassagens, como eles estão entrando nas curvas. Então, tudo isso é comportamento, tudo isso pode provocar aí danos, ou desgastes nos veículos, consumo de combustível e também, claro, comprometer aí a segurança na condução deles. Então, nós temos um primeiro cenário de uma nota de segurança baixa, principalmente com relação a frenagens bruscas, e nós temos uma nota de economia alta. Né? Nós podemos observar aí também o número de horas ociosas, que ele está coerente. Né? A gente entende que até 15% de ociosidade no veículo é considerado, baseado em estudos, baseado em estatísticas, é considerado algo dentro da normalidade, né? Por conta de semáforos, de acidentes em rodovias e assim vai. E abaixo nós temos um cenário distinto, nós temos um perfil bem distinto, onde a segurança está ok, porém a nota de economia ela não está legal. Uma ociosidade muito alta. Se vocês olharem, né, 53 horas de ociosidade, um total de 177. Então, realmente, aí nós tivemos dois trabalhos, dois direcionamentos distintos. Em cima, na parte de segurança, onde nós buscamos orientar o funcionário em relação aos critérios e ao perfil dele, como ele está conduzindo, e abaixo já um perfil onde nós trabalhamos a questão de consumo, de gastos. Então, para que vocês entendam que nós trabalhamos os dois cenários, tá? E nós podemos identificar aonde foi essa frenagem, ou essas frenagens, ou esses consumos excessivos, né? Então, o gestor ele tem à sua disposição a possibilidade de identificar. Nesse caso de frenagem, eu busquei um exemplo aqui, a gente percebe que essa frenagem brusca ela foi num cruzamento. Então aí a gente já inicia um trabalho de orientação, de trabalho, de moldar aí o perfil dele, a forma com que ele conduz. Uma frenagem já é por si algo que prejudica, que incentiva um acidente. E aí a gente observando, essa frenagem sendo num cruzamento já é uma outra preocupação. E dessa forma a gente vai trabalhando, os gestores vão trabalhando, né, a forma com que os seus condutores estão conduzindo. Ok? Então, essa possibilidade. E essa visualização ela é possível em qualquer outro cenário identificado como oportunidade. No slide seguinte, nós mostramos, né, eu quis trazer aqui, ilustrar diversos relatórios que nós podemos extrair para acompanhamento de viagens, o percurso que ele fez ao longo desse período, a velocidade que ele alcançou nesse período. Então, informações diversas que a gente pode extrair. Esse ao lado esquerdo é um relatório de viagem que um gestor me pediu auxílio, a gente extraiu para ele ver aonde ele foi e como ele foi. Ao lado direito, nós temos uma outra ferramenta muito importante para o nosso processo de investigação. É um reconstrutor, tem uma área de safety dentro da plataforma da Ituran, que é um reconstrutor de acidente. A gente pode, diante de uma colisão, e nós tivemos poucas no início, e né, coincidência ou não, acredito que não seja, há meses nós não temos colisões. E nós tivemos algumas colisões. Uma dessa, nós trouxemos aqui como exemplo, onde nós fizemos a investigação. Então, nós reprogramamos, segundo a segundo, eu posso definir aí segundos antes e segundos depois do evento, e avaliar o comportamento que esse motorista teve ao longo desse processo, né? Com informações muito detalhadas. Acima, vocês observem que existe um gráfico, que é o que nós chamamos de força G, que é o comportamento do veículo a nível de inclinação mais acentuada. Esquerda, direita, frente, trás. Ou seja, isso demonstra acelerações, frenagens bruscas, como ele se comportou, né? O veículo ele se movimentou muito lateralmente, ou seja, um motorista instável nesse percurso. Tudo isso compromete. E esse exemplo, ele nos traz, eu vou acionar para vocês aqui, ele nos traz, eu coloquei alguns segundos antes, e vocês podem observar aí no gráfico, né? E em cima vocês observem a velocidade que ele alcançou durante o percurso. E lá no finalzinho, vocês percebam que aquela oscilação na linha do gráfico, ela para baixo, é uma frenagem, que é justamente o momento que ele freou, quando o veículo ele fechou ele. Então, tudo isso foi detalhado,
foi relatado pelo condutor, nós pudemos comprovar diante da investigação que nós fizemos. Então, isso vem, não só esse, outras 2 colisões também, nós utilizamos essa ferramenta que, sem dúvida nenhuma, nos ajudou efetivamente, tanto na verificação e confirmação da veracidade das informações do relato do condutor, como para o estabelecimento de ações em relação a isso, para evitarmos reincidências. Tanto é que nos últimos meses, graças a Deus, nós não tivemos nenhuma. E aí nós podemos também, da mesma forma que o demonstrado no slide anterior, nós podemos verificar, né, via imagens aonde foi o acidente, ó, e exatamente aonde ele colidiu. Não sei se vocês conhecem, foi em Maringá, aquela chegada de Maringá, onde ele colidiu. E o carrinho está ali posicionado, identificando a posição exatamente como foi relatado. Então, é uma ferramenta sensacional, tá? Para a reconstrução dos eventos e análise, investigação e estabelecimento de medidas de ação. Nós trouxemos um resumo para facilitar. A equipe da Ituran nos ajudou na criação de dashboards em Power BI. Então, aquelas informações que nós apresentamos dentro da ferramenta, nós criamos também um Power BI resumido, onde nós ilustramos a distância percorrida durante a semana e final de semana, dentro do horário comercial, fora do horário comercial, para que o gestor possa avaliar aí o quanto ele está dirigindo, né? Não proibimos nada, só acompanhamos. E aí a preocupação lógico, a gente estabeleceu um recomendado de 8 da noite às 5 da manhã para não realizar viagens, para evitar viagens. Porém, nós sabemos que deslocamentos são necessários nesse período e aí o gestor acompanha, né, para acompanhar a ociosidade. Deslocamento dentro dos horários permitidos. Abaixo, os veículos ociosos, a gente tem também um resumo e a gente pode identificar quais são os mais ociosos e identificar onde foi esse período de ociosidade. Ao lado direito também, né, o perfil, a avaliação dos motoristas. Então, por motorista, eu vou avaliando de forma bem rápida, bem ágil, o desempenho dele, né, em relação à nota de segurança e a nota de economia. Dessa forma, eu vou fazendo as reuniões e o trabalho de gestão dos meus condutores. Ok? Bom, e o que nós fazemos? Nós definimos aí um parâmetro de acompanhamento e classificação dos condutores. Então, nós classificamos os nossos condutores em condutores exemplares, em atenção, condutores de risco, baseado em critérios definidos, né? Aqui, principalmente em relação à segurança, mas também, né, volto a dizer, em consequência disso, a redução de gastos com combustível e manutenções. Controlamos velocidades acima de 130, 110 com pista seca e 100 pista molhada. E o sistema ele possibilita avisos sonoros. A Ituran trabalhou conosco na criação de uma parametrização para um limite, uma tolerância. Então, existe uma tolerância somente após essa tolerância, baseada em necessidades de ultrapassagem, em algumas situações que exijam, né, exceder um pouco a mais. Existem, inclusive, pistas no país que permitem isso a mais. Então, nós parametrizamos um limite. Essas pessoas excedendo, extrapolando os limites estabelecidos, elas provocam infrações, provocam oportunidades que, somadas, elas classificam os condutores e, consequentemente, nós enviamos boletins mensais para cada condutor, ilustrando o porquê que ele foi vermelho, o porquê que ele foi verde e o porquê que ele foi amarelo, na quantidade. Deixa eu trazer aqui né? Na quantidade. Então, ele fala aqui, além dele classificar o condutor, ele mostra o porquê que o condutor foi classificado dessa forma naquele mês, naquele período. E o gestor também recebe um resumo de todos os seus condutores. E assim, eles vão trabalhando mensalmente a maturidade, o perfil de condução e dessa forma melhorando o desempenho na segurança e também na questão de custos. Bom, pessoal, basicamente era isso. Desculpa se eu falei rápido demais, mas é para a gente, né, o tempo nosso é curto e para possibilitar que a gente abra aí para perguntas, dúvidas que vocês tenham. Muito bem, Edmilson, parabéns. Acho que o pessoal gostou aqui, hein? A Rosimari colocou aqui show. Então isso é sempre um bom sinal. Legal.
Só fazer um último comentário, se você me permite, Jordi. Sim, claro. É o que eu abri a fala aqui, tá? É realmente o valor da nossa entrega, entendeu? De fato, o Edmilson é um gestor aí exemplar, muito atuante, compartilha muitas informações com a gente, vem também nos municiando de muita informação da frota. Com isso, a gente vai implementando, vamos nos atualizando, vamos discutindo novas versões e o resultado está aí. Então, ficamos muito felizes, né, com essa operação da ADM, nos sentimos, de fato, integrados a essa gestão. A gente nos sente muito, muito honrados, né, por ajudar mesmo a gestão da ADM e o resultado está explícito para todos. Né? Vamos lá, estou aberto a perguntas aqui também. Muito bem, vamos ver. Temos aqui, por enquanto, pessoal, podem começar a fazer as perguntas, as dúvidas que vocês tenham, ok? Eu antes, para abrir boca, não sei se se usa essa expressão em português, eu vou fazer uma pergunta para o Cláudio, um pouco sobre a situação atual pela que estamos atravessando. Então, eu gostaria de saber como que a Ituran está atravessando esse momento desafiador, o que vocês estão fazendo de diferente, o que vocês estão implementando para ajudar seus clientes. Queria saber um pouco de você, essa visão. Bem, uma novidade se eu comentar que o momento é muito desafiador, né? Realmente todos estamos atravessando um 2020 aí bem diferente do habitual. E estrategicamente a gente procura estar ainda mais próximos dos nossos próprios clientes. Óbvio que, falando um pouco mais das atividades comerciais, a prospecção sempre é uma atividade muito saudável e é o que nos mantém em pé. Mas o momento exige que estejamos ainda mais próximos dos nossos clientes, entendeu? É hora de rever as implantações, é hora de implementar algum fator novo, é hora de flexibilizar ainda mais, entender, fazer, se for o caso, uma nova consultoria para entender de que maneira nós possamos ajudá-los ainda mais. Então, a grande estratégia pode parecer simples, mas é de grande valor, novamente, é estar ainda mais próximo de todos os nossos clientes. É isso que a gente procura fazer até o término dessa pandemia, e depois a gente retomar nossas atividades normalmente, mas até lá é intensificar ainda mais essa presença dos nossos clientes. Muito bem, muito obrigado. Bom, vamos lá que já temos aqui perguntas dos nossos participantes. Edmilson, qual o número da frota onde foi implementado o sistema e quanto foi a economia em multa? Então, Jordi, como eu falei, né, nós iniciamos a implementação, a instalação em final de novembro, dezembro, janeiro. Então, nós ainda estamos caminhando, nós ainda temos veículos, foi muito prejudicado esse período. Nós temos uma frota de 700 veículos e nós temos hoje 250 veículos instalados. Tá? Esses últimos meses realmente prejudicaram bastante, né? Muitas dificuldades, limitações de deslocamento, lojas fechadas, lojistas fechados, enfim, né? Nós estamos aí retomando agora um pouco mais fortemente. Agora, economia, é o que eu falei, é arriscado dizer que essa economia ela pode ter sido, inclusive, maior, né, nesse período, poderia ter sido maior. Mas o levantamento que nós fizemos em relação aos veículos que nós já tínhamos implantado, em relação aos veículos, os mesmos veículos do ano passado, uma redução de aproximadamente 20%. 20% do consumo de combustível. Tá? Dos veículos que nós já tínhamos instalados lá no início do ano, né? Nos meses de janeiro e fevereiro. Aproximado 20% de redução de combustível. Mas é algo que tem que ser estudado melhor, né? Fruto de todo esse cenário. Então, isso tem que ser avaliado melhor. No final do ano, nós faremos uma nova comparação com todos os veículos instalados, mas a expectativa é que essa redução ela seja ainda maior, sinceramente. Muito bem, muito obrigado. Uma coisa só, Edmilson. Porque Sim, pois não. o Denner Tavares nos pergunta sobre a ADM. Pergunta se é uma gestora de segurança veicular. Nos conta um pouco mais sobre a ADM e a atuação da ADM no mercado. É uma multinacional, agronegócio, né? Nós temos aí aproximadamente no mundo, aproximadamente 40 mil funcionários.
Na América do Sul, nós temos instalações no Brasil, na Argentina, no Paraguai, Colômbia, Equador, Peru. Nós estamos aí, temos diversas instalações esmagadoras de soja, né? Nós temos as nossas fábricas espalhadas pelo país, nós temos silos, né, de armazenamento, distribuição de soja, milho. E recentemente nós entramos também forte no mercado com a parte de nutrição animal. Nós fizemos a aquisição da Neovia. A Neovia era uma líder de mercado na parte de nutrição animal, e nós fizemos essa aquisição, então adquirimos aí todas essas plantas da Neovia. Então, atuação na parte de agronegócios e nutrição animal. Muito bem, muito obrigado pelo esclarecimento. Vamos para a próxima pergunta, Edmilson. Existe algum termo jurídico necessário para que o condutor possa ser monitorado fora do horário de trabalho, ou ele é monitorado somente em horário de expediente? Se existe um termo jurídico necessário para que o condutor possa ser monitorado fora do horário de trabalho. Restrição jurídica não existe, né? O gestor, ele define a rotina de trabalho, como eu falei, não é proibido, existem recomendações. Às vezes a rotina dele demanda um deslocamento, principalmente na parte comercial, demanda um deslocamento noturno para a visita de algum cliente específico. Então, essas coisas nós vamos acompanhando. Então, não existe um termo jurídico de restrição. Isso está ligado à forma de se trabalhar, né? Ao contrato de cada um. Então, os contratos são respeitados. É lógico que existem outros que têm aí uma jornada limitada ao período e exceções são estabelecidas e acompanhadas pelos gestores. Muito bem, Edmilson. Obrigado. Temos mais uma pergunta aqui para você, da Carmen Tatibana. Ela nos pergunta qual é a finalidade do iBottom, o identificador do condutor. Tá. O que acontece? Existem veículos que são conduzidos por várias pessoas. Um veículo de planta, por exemplo, às vezes um veículo de manutenção. E o que acontecia? Cada um pegava esse veículo, se deslocava e às vezes chegava uma multa ou chegava uma situação relatada por alguém externo e nós não sabíamos quem tinha conduzido esse veículo. Então, quando o condutor, antes de ligar, na verdade ele é bloqueado, né? Para ligar o veículo, o condutor ele tem que se identificar através do acionamento do iBottom. Então, ele se identifica, somente assim o veículo ele é liberado, a ignição é liberada, e a partir daquele momento o veículo está no nome dele. Então, todo o comportamento, todas as informações relacionadas a esse período de condução vai estar ligado ao perfil dele. Então, é para a identificação e avaliação do condutor. Nenhum veículo é ligado sem antes o condutor se identificar. Perfeito. Edmilson, muito obrigado. Temos aqui mais uma pergunta. Essa acho que vai direcionada para o Cláudio, que a Michele nos passa. Vamos lá, Cláudio. A telemetria tende a passar a impressão que é só serviço de rastreamento, onde o maior bem seria o veículo. Além disso, existe o foco para a segurança do colaborador. Sabendo que a segurança ao colaborador agrega muito mais, quais as inovações que a Ituran pretende trazer para 2021 para eles se destacarem no mercado competitivo? Muito boa pergunta, inclusive, hein? De fato, a preocupação é muito grande com o condutor, né? A telemetria ela não é somente para medir ali o comportamento do veículo e, enfim, penalizar ou então mesmo bonificar. A Ituran, ela, por ser uma israelense, o DNA é todo tecnológico, né? Então, agora o foco é muito na inteligência artificial, o foco é muito em machine learning, trazendo informações reais online para que o gestor possa tomar uma decisão ainda mais rápida e ter informações ainda mais minuciosas, né? Mas ela está 100% correta. A telemetria não é somente para medir coisas, veículos, inclusive, né? A nossa maior preocupação hoje, de fato, é com o condutor. Assim, se você me permite complementar, Cláudio, eu acho que Claro.
o que pode ilustrar esse comportamento, né? Vocês poderiam muito bem trazer alguma outra empresa com dimensões maiores. A gente sabe que a nossa frota não é uma frota tão grande diante do cenário que vocês têm aí de clientes, né? E vocês nos convidarem justamente pelo ganho, e o meu discurso ele está muito ligado a isso, é a minha área principal, segurança. Então, eu acho que o valor ele está atrelado aos objetivos de vocês, sem dúvida nenhuma, né? O convite que vocês me fizeram me deixa muito feliz de compartilhar isso e trazer toda essa manifestação, né? Todo esse discurso em relação à prevenção, acho que ilustra muito bem o que a Ituran pensa hoje e pensa no futuro. Muito bem, muito obrigado. Vamos para a última pergunta para você, Edmilson. A Rosimari nos pergunta se há alguma forma de premiação para esses motoristas. Legal. Nós ainda não fechamos essa parte, tá? Nós estamos pensando, e até conversei um pouco com o Cláudio sobre isso, de realizar, é que realização de eventos hoje em dia está complicado, mas a nossa ideia inicial é nós fazermos aí um evento no final do ano, justamente também para trabalhar algumas oportunidades um pouco preocupantes, através de um comitê, mas um evento para reconhecimento dos principais resultados em relação à condução segura, né? Então, algo que a gente pensa também é alguma forma de benefício, né, em relação à questão de aquisição de veículos, mas é algo que está muito embrionário. A gente tem algumas ideias, mas ainda premiação efetiva hoje não tem. O que nós temos é a valorização, o reconhecimento explícito do comportamento seguro mês a mês, tá? Então, é o que a gente vem fazendo. Agora, essa situação atual ela nos limitou bastante, mas a gente pensa, e a gente sem dúvida nenhuma vai envolver a Ituran também para participar conosco e trazer algumas ideias, mas a gente não tem nada estabelecido ainda. Muito bem. Bom, vamos já encerrar essa parte. Queria agradecer a você, Edmilson, e você, Cláudio, pela apresentação. Acho que foi muito bacana, foi bem enriquecedor e é sempre muito positivo para os nossos participantes. Agora, não sei se querem falar mais alguma coisa, Cláudio. Por último, apenas agradecer novamente a todos que nos ouvem, Jordi, a todos que nos assistem aí, tá? Agradecer a presença também da Roberta, agradecer ao Rafael pelo case, Edmilson mais uma vez. A Ituran se coloca à disposição de todos, está aí um grande exemplo do que a gente entende como solução, que é, de fato, entender a necessidade do nosso cliente de participar efetivamente da entrega, tá? E estamos juntos com a IAFA, mais um ano, vamos adiante, logo nós sairemos dessa ainda melhor, né? Com certeza. Grande abraço. Muito obrigado, Cláudio. Bom, vamos agora então abrir o último espaço que nós temos. Temos ainda só apenas 10 minutinhos para finalizar nosso evento. Nós vamos abrir agora um pouco o bate-papo de forma aberta para todos os participantes. Então, fiquem à vontade para poder fazer perguntas para qualquer um deles de forma totalmente aberta. Enquanto o pessoal não se anima, nós temos ainda algumas perguntas que ficaram pendentes antes para o Rafael, ok? Rafael, temos uma pergunta aqui da Rosimari. Ela nos fala: bom dia, Rafael, aqui é a Rosimari da Accenture, oi. E nos pergunta: como funcionou o compartilhamento na operação? Atingiram o objetivo? Então, assim, na operação, como funciona a telefônica? Existem cargos que, enfim, que o veículo ele é necessário 24/7, então não tem muito como eu compartilhar um carro desse. A gente focou na operação em carros justamente de coordenadores e gerentes, onde eles fazem visitas em campo, mas que o trabalho dele é muito mais no office. Então a gente foi na operação, a gente pegou o carro, a gente começou pegando o carro desses colaboradores e hoje, na realidade, a maior quantidade de veículos compartilhados que eu tenho é justamente em sites operacionais, que atendem justamente esse público, coordenador, supervisor, gerente, e funcionou. Assim, é um público um pouco mais resistivo, mas funcionou, está funcionando muito bem. Muito bem.
Muito obrigado. Tínhamos antes também uma pergunta pendente para o Rafael, que era do Belisário Rebolho. Falava assim: alguma experiência de falta de sinal, internet, em prédios onde os veículos são estacionados no subsolo? Não, porque na realidade assim, o carro ele comunica, o sistema ele comunica via Bluetooth com o celular, então não há essa necessidade. Então ele consegue abrir o carro independente de estar dentro de um estacionamento ou não. Então a gente nunca teve esse problema não. A gente teve problemas que a gente teve muitas vezes de colaboradores que não tinham um celular com a categoria do Bluetooth compatível com o aparelho. Mas aí foi fácil, rapidamente solucionado, a gente explicou para o colaborador e ele entendeu. Mas nesse sentido, não. Existe, às vezes, sim, algum colaborador ou outro que acaba tendo uma dificuldade, mas é muito mais no aparelho do colaborador do que no aparelho do carro. E aí, nesses casos, eles entram em contato ou com a assistência da LD ou com a gente diretamente, e a gente consegue fazer uma abertura do carro remota. Então, quanto a isso, a gente nunca teve problema, não. Muito bem, muito obrigado, Rafael. Bom, não temos mais perguntas. Eu quero fazer só as últimas 2 perguntas para saber um pouco uma visão dos nossos parceiros. Cláudio, vou começar com você. Assim, de forma resumida, quais são as principais estratégias da companhia? A Ituran atravessa um momento ainda mais desafiador com a situação da pandemia, isso é fato. Tá? O planejamento de 2020 ele teve que ser revisto, tá? Mas sempre mantendo o DNA tecnológico, a gente sempre coloca a tecnologia bem inserida nas nossas reuniões. Okay? Porém, nós chegamos aí, a gente tem histórico suficiente para entender que, independente de tecnologia ou não, o mercado exige hoje uma estratégia de one-to-one, de um para um mesmo. Nossa frente aqui do Ituran Fleet é dedicada aos frotistas, mas isso não significa que todas as frotas possuem as mesmas necessidades ou até mesmo semelhantes. Em algumas situações, né, as necessidades são totalmente diferentes, um pouco mais complexas, um pouco menos, alguns indicadores que divergem de outros. Então, a grande necessidade nos trouxe uma estratégia que a gente vem adotando já há algum tempo e dando muito certo. De fato, o treinamento e a capacitação cada vez mais do nosso time que está à frente dos nossos clientes, para que eles possam realmente entender essa necessidade, trazer aqui para dentro de casa, passar por um comitê que avalie e a gente possa implantar a melhor solução considerando o one-to-one. Não uma única solução para todo o mercado, mas aquela solução dedicada àquele frotista. Perfeito, Cláudio. Muito obrigado. E já só para finalizar, uma perguntinha para a Roberta, um pouco relacionada também com a pergunta que eu te fiz antes, tá? Quais são as outras soluções de mobilidade que a LD tem que possuam também esses valores de mobilidade e inovação? A gente acredita que basicamente o nosso portfólio de produtos e serviços, eles vêm com esse valor de inovação e mobilidade, que é o caso do cartão mobilidade que a gente lança daqui a pouquinho, que é o caso da micromobilidade, que são esses novos equipamentos que a gente consegue, que são equipamentos elétricos, como bicicletas elétricas e patinetes e outras coisas que a gente consegue ofertar também para os nossos clientes. Agora, eu acho que também vale super a pena ressaltar, Jordi, que a LD, ela é essa empresa que faz gestão e terceirização de frotas, super consolidada no mercado, com os índices de retenção que Cláudio, inclusive, se impressionou e nos elogiou, e que sabe basicamente o que está fazendo. E a LD, ela atua de uma maneira consultiva, capaz de entregar para o cliente a melhor estratégia em qualquer um dos temas de mobilidade que o cliente precise. Então, hoje a gente trouxe, inclusive, o car sharing como uma solução possível para quem tem uma necessidade específica de dividir um carro para um grupo inteiro de pessoas,
pensando que esse grupo não tem carro, pensando que esse grupo às vezes depende de aplicativos de carro e que nessa época de pandemia nem é tão seguro assim, ou de outras soluções nesse sentido, e que o car sharing vem atender super bem. E evidentemente, como o Rafael trouxe, isso traz economia financeira também. Mas é muito importante dizer que o car sharing não é a melhor resposta para todos os problemas. E o car sharing não é a única solução que a LD possui. E aí, quando a gente for falar, inclusive, de outras necessidades e outros desafios ligados à frota, com certeza a LD tem a melhor solução para encaminhar. Então, eu acho que como minha última palavra aqui, eu queria dizer que a LD é essa empresa, que a gente está super disposto a fazer outras conversas e a falar de negócios, e que mais do que pensar sobre futuro, a gente está super comprometido a entregar o futuro já, especialmente com clientes que estejam na mesma pegada que a gente. Muito bem, perfeito, Roberta, muito obrigada. Temos aqui uma última participação. Tivemos dois gestores que levantaram a mão, inclusive temos a Michele aqui, antes já falei dela, que é a gestora de frota da Hypera. Vamos dar agora a palavra para ela. Por favor, Michele. Bom dia a todos, gente. É um prazer participar desse evento maravilhoso, aí junto com a IAFA sempre. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Roberta, porque você falou de grandes soluções, né? A gente sabe da dificuldade que as pessoas têm de utilizar as bicicletas e patinetes competindo com veículos, caminhões, motos. Então, assim, vocês ofertam tudo isso ao mercado. Vocês pretendem ou já fazem alguma ação social junto ao órgão público de melhorias de ciclovias e outras para facilitar a utilização dessas modalidades? E outra pergunta, já aproveitando, é como que a ALD está vendo, né, essa mudança no mercado de locações? Ainda temos aí as novidades das fusões, né? Como que vocês vão agir no mercado com relação a isso? Legal. Então, em relação à primeira pergunta como é que a gente age em relação ao poder público ou em relação para pensar em infraestrutura ou olhar a legislação, enfim. Na verdade, a gente se mobiliza a partir de pessoas que estão em contato com o poder público para obter informação e para levar essas informações para o nosso cliente, assim. Então, hoje a gente sabe que quando a gente fala de legislação, basicamente a gente tem um decreto ou outro pensado em pessoas que utilizam bicicleta na rua, por exemplo, ou patinete. E quando a gente fala em ciclovia, por exemplo, não existe muito consenso. A gente só sabe que na ciclovia a gente pode usar esses equipamentos e ir até 25 km por hora. Portanto, o nosso papel nesse caso é monitorar e estar sempre em contato com as pessoas que fazem esse tipo de mobilização no poder público para entender, inclusive, o que está acontecendo e levar melhor informação. Em relação à sua segunda pergunta, e de falar de movimentação de mercado, eu digo para você que a LD está sempre animada com o desafio, assim. E movimentação de mercado a gente sempre vai ter, a gente sabe que a pandemia, inclusive, acelerou diversas movimentações e outras coisas estão por vir, mas a gente vê com bons olhos a perspectiva de continuar ofertando nosso serviço da melhor maneira possível, como a gente sempre fez, e inclusive contando com os clientes que cada vez mais procuram essas soluções mais inovadoras, robustas, que façam sentido e um apelo consultivo, que com certeza é o que a gente tem de melhor no mercado. Tá bom, obrigada, gente. Muito, muito obrigado pela sua participação, Michele. Sempre importante, acho que é bem mais bacana quando vemos vocês, colocamos a cara e mantemos esse bate-papo. Muito bom. Vamos já para a última pergunta do evento de hoje. Nós temos aqui também, que levantou a mão, o Denner Tavares, ele é analista de inteligência e segurança da Patros Transportes. Denner, por favor, pode tirar essa previsão do microfone e fazer a sua pergunta, por favor.
Denner, não sei se está falando, mas... Bom, tá com... Agora sim. Bom, acho que não conseguiu participar pelo microfone. Bom, sem nos estender mais, então, já estamos aqui no horário de finalização do nosso evento. Eu queria agradecer nossos parceiros que vêm trabalhando conosco há muito tempo, que sem vocês não conseguiríamos fazer esse tipo de evento, que é a ALD Automotive e a Ituran, hoje representadas pela Roberta e pelo Cláudio. Queria agradecer a confiança e essa parceria que já temos há muitos anos. Queria agradecer também especialmente esses gestores de frota que vocês convidaram para apresentar o case, que enriquecem e fazem realmente a diferença em nossos eventos por esse compartilhamento de experiências. Então, Rafael, Edmilson, muito obrigado pela participação de vocês, foi muito bacana ter vocês aqui, ok? Queria só ressaltar uma última coisa. Lembrem que daqui a um mês exatamente vamos ter um novo workshop online. Vocês vão receber essas informações. Vamos ter no dia 26 de novembro o nosso evento grande do ano, que é o Congresso para os Gestores de Frota de Automóveis. Vai acontecer em São Paulo. Lembrando que vai ter uma parte presencial de até 50 gestores, o resto vai ser retransmitido tudo online, para que todo mundo possa assistir de qualquer canto do Brasil. E outro evento que não comentei antes é o nosso evento para gestores de frota a nível Latam. Como eu falava antes, temos presença também, além do Brasil, em outros países da América Latina. E durante os dias 28 e 29 de outubro, vamos fazer nosso congresso Latam. Vai ter também conteúdo em português. Minha opinião é que o português e o espanhol acabam se parecendo muito e falando devagarzinho acaba se entendendo tudo, mas com certeza vai ser muito enriquecedor para todos. E vamos dar a palavra, antes de fechar o evento, para o Denner, que agora conseguiu entrar com vídeo e microfone para fazer a última pergunta, só para encerrar o evento. Denner, bom dia. Bom dia. Tive um problema de conexão aqui, acabou caindo. Sem problema. A minha pergunta é para o Edmilson. Eu vi que a implantação do programa dele é bem recente, né? Eu gostaria de saber como que a frota dele, as pessoas que dirigem esses veículos, se sentiram na implantação, se teve alguma objeção, né? E um pouco após a implantação, quais benefícios percebidos por eles, se tem esse feedback, se as pessoas procuraram vocês e deram feedback positivo ou negativo sobre essa implantação. Perfeito, Denner. Excelente pergunta. E sem dúvida nenhuma, é algo que traz, num primeiro momento, o sentimento de vão me vigiar, vão me controlar. É isso que vem à cabeça das pessoas, né? Quando a gente instala, a gente surge com uma estratégia de telemetria nos veículos, é a primeira coisa que vem à cabeça. Daí a importância de se trabalhar e divulgar a eles, né, fazê-los entender que a nossa preocupação não é essa, né? Desde o início do trabalho, desde o início da implementação, usamos aí os benefícios da ferramenta que a Ituran nos proporciona justamente para mostrar isso para ele. Olha, a gente não quer controlar ninguém. O que a gente quer é trabalhar a segurança de vocês. O que a gente quer é o bem de vocês. E não é só aqui, não é só com os nossos veículos. É lá fora também, com a sua família. Então, o nosso discurso, claro, juntamente com a nossa prática, sempre foi esse. E leva-se um tempo, não é de imediato. A sensação de controle, de vigiar, ela é algo inerente a um processo novo, né? E se isso não for trabalhado, é importante dizer isso, desde o início, com o discurso alinhado com a nossa prática,
o uso da ferramenta com as informações que são proporcionadas e não só ligar isso à questão de velocidade, realmente pode prejudicar o projeto. Então, é fundamental usar as informações, né, vocês viram que existem várias informações do perfil, e mostrar para eles que a nossa preocupação é outra. O resto é consequência. A diminuição dos gastos, né, a diminuição do consumo de combustível, isso é consequência. A preocupação é a vida humana. Então, tivemos sim um obstáculo, uma resistência no início, mas ao longo desse processo as pessoas foram entendendo e sim, Denner, nós já temos um discurso bem diferente, uma aceitação muito grande, justamente por esse trabalho que a gente vem fazendo de explicar aí, de orientá-los em relação à forma com que eles vêm conduzindo e transformar essa preocupação, essa sensação de controle em algo benéfico para a vida deles, tá? Muito obrigado. Muito bem. Murilo, obrigado você, excelente pergunta aí. E as pessoas que não têm e querem iniciar, sem dúvida nenhuma, isso vai fazer diferença. Obrigado, gente. Muito bem, perfeito. Obrigado, Denner, pela sua participação, pela sua pergunta. Obrigado também, Edmilson, pela resposta à última pergunta. Não quero me estender mais, estouramos já o nosso tempo. Agradecer a todos os que participaram do evento, tanto panelistas como gestores de frota, que sempre prestigiam nossos eventos. Um grande abraço a todos, que tenham um excelente dia e nos vemos proximamente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Abraço, pessoal. Tchau, Tchau. bom dia. Abraço, pessoal. Se cuidem aí. Tchau. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada.